Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Olá, estão me ouvindo bem? Já dei aí uma sinalização sobre o áudio. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, Instagram. E aí? Bom dia, pessoal. Bom dia, André, Ricardo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Anto. Cristiano. Bom dia, Morabito, gestão imobiliária. Ai, peraí, que eu tô tampando aqui Ai, não consigo ler os comentários. Bom dia, Isis. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal. Tudo bom? E aí, como estamos? Preparados? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maiane. Não, Maia. Bom dia, Maia Negócios Imobiliários. Bom dia. Ai, tem alguns perfis que eu não sei ler. Garbor Kellen, algo assim. Bom dia, PH Results. Ricardo. Tudo bem, gente? E aí, preparados? Hoje eu preparei um conteúdo para vocês, continuando no conceito de conceitos gerais do mercado imobiliário. Hoje eu vou falar sobre as leis que regulam o nosso mercado. E antes da gente começar, já aproveita, clica aí no like, gente. Manda essa live para alguém que você acha que precisa assistir isso. E comecem agora a me mandar mensagens dentro da própria live, dizendo quais outros conteúdos vocês acham que seria interessante aparecer aqui também. Eu já preparei uma grade grande de conteúdo, já tem muita coisa pronta. Mas eu também quero ver de vocês quais são as deficiências, porque às vezes uma coisa que é óbvia para mim não é óbvia para vocês. Às vezes uma forma que eu falei não é o ideal para vocês também. Então, vamos lá. Lisandra está sem som no Instagram. Pessoal, está sem som no Instagram? Dá uma olhadinha aí na sua internet, Lisandra. Eu acho que a internet está funcionando, o pessoal tá... Ninguém está reclamando ainda, não. Bom, então, Lisandra, voltou o áudio aí para você? Às vezes sai da live e entra de novo, que às vezes volta. Às vezes dá uns probleminhas aí. Bom, eu preparei... O som tá ótimo. Ai, que bom. Que bom. Vão me dando feedback aí, gente, porque sou novata nesse negócio de YouTube, Instagram, tá? Mas decidi encarar esse desafio aí em 2021. Bom, então hoje a gente vai falar sobre... bom dia, Fernando. Bom dia, Sérgio. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Laura, Gisele, Drica, bom dia. Eu separei algumas leis para a gente falar hoje. E algumas leis eu vou falar na sexta-feira, quando a gente for falar na live sobre tipos de incorporação. E aí vocês vão entender por quê. Então vamos lá, vamos falar sobre as leis que regulam o nosso mercado de incorporação imobiliária. Eu separei 6 leis. Então, se vocês acham que tem alguma coisa faltando, faltou alguma lei, anota aí para mim. Sou novata. Na incorporação imobiliária, não, mas como youtuber, eu acho que sou. Então, eu separei 6 leis para a gente conversar, né? Ontem, eu falei rapidamente sobre a Lei 4.591 de 64, que é a lei que regula a incorporação imobiliária. Então, eu vou falar sobre a Lei 4.591 de 64, que é a lei que fala sobre o condomínio em edificações e fala das incorporações imobiliárias. Depois eu vou falar sobre a Lei 9.514, de 97, que fala sobre alienação fiduciária. Depois a gente vai falar sobre a Lei 10.931, de 2004, que fala sobre patrimônio de afetação. Muita gente me pergunta sobre patrimônio de afetação. Inclusive nas consultorias, o próprio pessoal da minha turma, do meu treinamento, lá nas lives que a gente faz dentro do grupo fechado do Facebook, a gente teve discussão sobre isso semana passada.
Aí eu vou falar sobre a Lei 13.465 de 2017. Mentira, não vou falar sobre essa lei hoje. Essa lei eu vou deixar para sexta-feira, quando a gente for falar sobre tipos de empreendimento. E vou citar também a Lei 13.777 de 2018, que é a lei sobre multipropriedade ou timesharing. Também não vou falar sobre essa lei hoje, vou deixar para sexta-feira. Essas duas leis, porque quando eu for falar sobre tipos de incorporação, aí vocês vão estar com conhecimento bem claro na cabeça e vão entender bem o que eu estou querendo dizer. E, por fim, a Lei 13.786 de 2018, que é a lei dos distratos. Essa a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Vocês vão ver meu caderninho, ele tem muita anotação hoje. Porque lei é isso, né, gente? Lei não dá para a gente fugir. Lei, a gente tem que imprimir a lei, grifar, ler, interpretar. Eu sei que às vezes o juridiquês, como você fala, né? Às vezes dá um nó, né? Você dá um nó na cabeça. Mas eu vou tentar traduzir esse conteúdo para vocês. Esse é o meu objetivo aqui. Hoje eu vou focar na lei do condomínio das edificações e das incorporações imobiliárias, alienação fiduciária, patrimônio de afetação e distrato, tá? E na sexta-feira a gente vai falar sobre loteamento fechado e condomínio e multipropriedade ou timesharing, porque aí eu consigo separar os conteúdos de uma forma mais voltada para o nicho. Bom, eu, obviamente, preparei minha colinha, porque eu não sou boba. A primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: peguem as leis, imprimam as leis e coloquem na mesa de vocês. Se vocês nunca leram a lei, vocês já estão começando errado, tá? Então, pega lá a Lei 4.591 de 64, imprime a lei, lê a lei inteira, começa a grifar. Essa live vai ficar no YouTube, então volta lá no YouTube e vai olhando a lei, lendo a lei e vendo junto o que a lei está dizendo. Então, vamos começar pela Lei 4.591 de 64. Essa lei, ela faz o quê? Ela organizou a bagunça. A Lei 4.591 de 64 foi a lei que formalizou o mercado imobiliário e o mercado de incorporação imobiliária. Porque até então não existia uma legislação que protegesse tanto o cliente final, quanto o dono do terreno, quanto o incorporador, quanto o construtor. Era uma coisa meio que contrato de cavalheiros, né? E com a Lei 4.591 de 64, o que a gente fez? A gente criou deveres e direitos de cada uma desses agentes que fazem parte da incorporação imobiliária. Então, eu peguei a lei e eu separei a lei em alguns tópicos para chamar atenção para vocês. Esses tópicos não estarão no meu caderninho, portanto, não estarão dentro do canal do Telegram. Talvez eu coloque, tá? Vou avaliar. Se vocês escreverem lá no canal do Telegram que vocês querem, eu coloco esses tópicos lá também, tá? Quem ainda não está no canal do Telegram, por favor, né, gente? Acessa aí o link na descrição do meu perfil, ou clica no link do vídeo da live e entra lá no canal do Telegram, porque agora eu vou começar a bombardear vocês de informação. Então, o que acontece? A lei, ela fez o quê? Ela definiu o conceito de condomínio, definiu o conceito de fração ideal, o conceito de unidades autônomas, vagas de garagem, áreas comuns e áreas privativas. Então, eu sei que muita gente fala, não sei o que é fração ideal. Gente, está na lei. Tá tudo escrito lá na lei. Isso é no título 1, no início. No capítulo 2, ele fala da convenção de condomínio. Então, dispõe sobre a convenção de condomínio, regimento interno. Então, ele diz o que tem que estar na minuta da convenção de condomínio, o que tem que estar no regimento interno. Óbvio que eu, Carol, já criei um produto para ajudar vocês nisso também, que é o guia de registro de incorporação, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida nisso. Então, eu mastiguei isso tudo e criei um manual para vocês, tá vendo lá no meu site. E o que são esses documentos, né? A convenção de condomínio e o regimento interno são documentos que a gente tem que redigir previamente e tem que anexar no contrato de compra e venda das unidades. São firmadas as responsabilidades do síndico, bem como direitos, obrigações e restrições dos condôminos no uso das áreas comuns. Então, a gente descreve a norma de conduta. Então, a minuta da convenção de condomínio e o regimento interno,
que são 2 documentos que a gente tem que produzir para fazer o registro da incorporação. Eu vou entrar no detalhe sobre isso na live de quinta, quando eu vou falar sobre registro de incorporação, e aí eu vou entrar no detalhe de registro de regimento interno e minuta da convenção de condomínio, quadro de GNBR, vou falar mais sobre isso nessa live. Mas no capítulo 2 da Lei 4.591 de 64, fala da convenção e do condomínio, e já explica como é que você tem que fazer a sua minuta da convenção de condomínio. Por que minuta? Porque ela vai estar dentro do meu regimento, do meu registro de incorporação, e ela ainda é minuta, porque ela ainda é uma proposta, ela não foi aprovada. Essa convenção de condomínio, ela só vai ser aprovada na entrega do empreendimento, na hora que a gente fizer a Assembleia de Constituição de Condomínio, lá no final. A gente vai falar sobre isso mais para frente. No capítulo 3, a gente fala sobre as despesas do condomínio, e aí entra uma coisa, gente, que dá tanta dúvida. Fala sobre as formas de rateio das contas comuns do condomínio, e como penalidades e cobranças quanto à inadimplência e atraso. O que é isso? Taxa de condomínio. Muita gente acha que taxa de condomínio está cravado com fração ideal. Não é. É uma sugestão. Você pode fazer a cobrança da taxa de condomínio vinculada à fração ideal da sua unidade autônoma ou não. Vou falar sobre isso mais para frente. No capítulo 4, fala do seguro, do incêndio, da demolição e da reconstrução obrigatória. Ninguém quer falar sobre a visão do apocalipse, né? Quando acontece um incêndio, um problema grave num prédio, o prédio desaba. Isso, a lei já está dispondo sobre isso. Quando é que um prédio tem que ser demolido? Qual é o tipo de seguro que a gente tem que ter numa edificação? A lei fala sobre isso. No capítulo 5, a lei fala da utilização do edifício e do conjunto de edificações. E aí entra mais no detalhe do regimento interno. Porque, assim, o regimento interno é onde vai dizer como é que vai ser a coleta seletiva, se pode ter animal doméstico no apartamento, quando é que eu vou fazer uma reforma, qual elevador que eu tenho que usar na hora que eu estou fazendo a reforma, quais horários de reforma. Norma de conduta é regimento interno. Vou ter um momento para isso também mais para frente. No capítulo 6, fala sobre a administração do condomínio. Então, vai dizer o quê? Como é que a gente vai fazer a escolha do síndico, a vigência do mandato, as obrigações e a constituição da Assembleia. Fala sobre, por exemplo, eu vou contratar uma empresa para ser administradora do meu empreendimento, por exemplo. Isso tudo está regulamentado dentro da lei. Aí, quando eu vou para o capítulo 7, eu já falo sobre Assembleia Geral. E aí eu vou dizer como é que vai ser essa Assembleia Geral anual, e tudo isso a gente vai descrever dentro da minuta da Convenção de Condomínio e dentro do regimento interno também, tá? Então, assim, ler a lei facilita muito a gente na hora de montar esses documentos, tá? Ou você pode comprar meu guia de registro de incorporação, que já tá tudo pronto. Aí a gente vai falar da Assembleia Geral, né, que fala sobre, a gente tem que fazer essa Assembleia Geral anual, convocando todos os condôminos, vai falar sobre quórum. Por exemplo, se eu tenho um condomínio que tem 10 unidades autônomas, não faz sentido eu falar de quórum, de criar uma dificuldade para a gente conseguir juntar 10 pessoas, né? Agora, se estou falando de um condomínio que tem 3.000 unidades autônomas, aí eu começo a ter uma separação diferente desses quórums mínimos para votação, né? Como é que a gente vai aprovar esses assuntos relevantes e tal. Aí, quando a gente chega no título 2 da lei, a gente vai falar sobre incorporações. E aí vem, no capítulo 1, disposições gerais, que é onde eu delimito a atividade do incorporador, sendo aquela que se constitui a partir da venda das unidades autônomas, não sendo a construção a atividade fim. Lembra que eu falei que tem muita gente que confunde achando que incorporação imobiliária é construção? Eu já falei que não, incorporação imobiliária é a venda, é a comercialização de unidades autônomas. A construção é uma atividade que permite que eu entregue a unidade autônoma que eu prometi quando eu fiz o registro da minha incorporação imobiliária. Mas o objetivo da incorporação imobiliária é vender unidades autônomas, né? Aí no capítulo 1A fala sobre patrimônio de afetação, que eu vou falar daqui a pouco. No capítulo 2 fala das obrigações e direitos do incorporador.
E aí fala que uma das obrigações do incorporador é o arquivamento do registro da incorporação antes da venda das unidades autônomas, das partes que compõem essa construção, que aí, no caso, é o quê? A gente desenvolve, eu vou falar sobre registro de incorporação mais no detalhe na quinta-feira, né? Mas é quando a gente registra no cartório que aquela ideia que eu tive, porque eu falei ontem, né, que a incorporação imobiliária é vender uma ideia com alavancagem, né? Então, eu registro no cartório de registro de imóveis aquela ideia que eu tive, e aquela ideia está vinculada a uma fração ideal de terreno. Então, eu tenho a unidade 201, que tem a fração ideal XPTO, certo? E isso já está registrado. Então, quando eu for comprar o meu imóvel, o imóvel que eu estou comprando, ele já tem metragem, localização, áreas acessórias vinculadas, então ele tem vaga de garagem, ele tem box, ele tem depósito, isso entra mais em quadros de NBR. Eu não coloquei uma live para falar sobre quadros de NBR, eu vou fazer uma live só para isso. Vocês têm muita dúvida em quadros de NBR. Tá. Então, uma das obrigações do incorporador é fazer o registro no cartório de registro de imóveis dessa incorporação imobiliária antes da venda. E aí a gente tem todo um checklist que precisa ser seguido, que a gente vai falar na quinta-feira. No capítulo 3, a gente fala da construção de edifícios, de edificação em condomínio, e aí a gente fala dos tipos de construção, né? Tem da construção em geral, fala dos tipos de contrato, que a gente pode ter ou por empreitada ou por administração, também vou falar sobre isso mais para frente. Quais são os contratos necessários para a gente firmar esse compromisso com a construtora, né? E aí, na seção 2, a gente fala da construção por empreitada, descreve um pouquinho mais como é que é isso. Gente, a lei é muito boa, leia essa lei. Na seção 3, descreve um pouquinho mais sobre a construção por administração. E aí, por fim, no capítulo 4, fala das infrações. E quais são as penalidades caso ou o proprietário não pague as unidades, ou o incorporador não entregue as unidades. Inclusive, fala sobre algumas penalidades relacionadas aos profissionais que estão participando lá daquela SPE, Sociedade de Propósito Específico, ou seja, são os donos daquela incorporação, estão assinando formalmente como responsáveis por aquela incorporação. A gente viu Lava Jato, né, incorporadoras que se envolveram em processo de corrupção. Na parte de incorporação imobiliária, existem penalidades para diversos assuntos, inclusive não entrega de obra ou desabamento de uma obra. Então, tem essas penalidades e estão descritas na lei também. Bom, aí agora a gente vai falar sobre a lei 9.000, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Vamos falar sobre a lei 9.514 de 97, que fala sobre alienação fiduciária. Essa lei é super legal. O que acontece? No Brasil, a legislação permite que a gente faça, que o nosso sistema de garantia se dê de duas formas, ou por hipoteca ou por alienação fiduciária. O Brasil optou por trabalhar com alienação fiduciária e é a prática que a gente mantém ao longo do tempo. Eu particularmente gosto muito da alienação fiduciária porque ela não é tão burocrática, né? O que é, então, alienação fiduciária? Vou ler o que está escrito na lei. É o negócio jurídico pelo qual o devedor, quem é o devedor? A pessoa que comprou o apartamento. Ou fiduciante, com o escopo de garantia, ou seja, com o escopo de garantia de que ele vai pagar o apartamento que ele está comprando, porque ele está financiando isso no tempo, contrata a transferência ao credor. Então, quem é o credor? Se eu, incorporador, estou vendendo o meu apartamento na planta, eu estou financiando esse cliente até a entrega das chaves, com mensais, semestrais, anuais e chaves, eu estou financiando esse cliente até a entrega das chaves. Então, no início, o fiduciário é o incorporador, né? Da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, como é que funciona? Fiz a entrega das chaves, eu passo esse cliente, ou o cliente quita essa unidade, 100%, paga a unidade, ou eu passo esse cliente para fazer alienação fiduciária com o banco. E aí o banco passa a ter a propriedade do imóvel até que o cliente quite 100% da dívida. Então, é uma forma muito segura. E aí, o que aconteceu?
por causa da alienação fiduciária, por causa dessa lei 9.514 de 97, é que a gente teve a ampliação do crédito imobiliário no Brasil. E foi por causa dessa lei, junto com a lei 4.591 de 64, obviamente, mas foi por causa dessa lei que a gente passou a ter maior credibilidade do mercado imobiliário. Porque eu que estou vendendo, tenho segurança de que o cliente, se ele não me pagar, a unidade fica para mim. O banco, a mesma coisa. Se o banco emprestar dinheiro para um cliente, para ele comprar um apartamento, e o cliente não pagar, o imóvel é do banco. É óbvio que o banco não tem interesse nenhum em ficar com o imóvel, tá? Isso aí depois a gente pode até conversar sobre isso. O banco vai fazer de tudo para você pagar, porque normalmente, quando você financia um imóvel, você está pagando. Depois eu vou entrar nessas métricas e tal. Mas você está pagando muito mais do que um apartamento quando você financia. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Então, a alienação fiduciária foi uma forma muito bacana da gente aumentar tanto a segurança quanto o acesso ao crédito. As taxas de juros caíram muito em função da gente ter essa maior segurança. Daí a gente veio com a Lei 10.931 de 2004, que é a Lei do Patrimônio de Afetação. Eu sei que tem muita gente jovem que me segue que não lembra do caso Incol. Eu lembro do caso Incol, não vou falar a minha idade. Eu lembro muito do caso Incol. Inclusive, aqui em Brasília tem prédios do caso Incol, né, que não foram entregues. Não vai dar tempo de eu falar muito sobre o caso Incol, mas depois coloca no Google, caso Encol, E-N-C-O-L. Encol foi uma empresa, uma construtora, uma grande empresa de Goiânia, que desenvolveu muitos empreendimentos imobiliários na década de 90, na década de 80, na verdade começou antes, mas a partir de 1990, ela começou com uma bola de neve, aonde a Elisandra falando aqui também falhou no sul, começou com uma bola de neve, aonde para ela concluir uma obra, ela tinha que vender um novo empreendimento, e o dinheiro desse novo empreendimento pagava a construção da obra antiga. Por uma falta de gestão financeira, por corrupção, caixa 2, etc., eu lançava um empreendimento, começava a vender, fazia financiamento da produção, só que esse valor que ficava dentro da minha conta, eu usava para comprar um outro terreno, para pagar despesas do meu escritório, para fazer outras coisas que não a construção da obra. E aí o que aconteceu? A empresa quebrou, deixou mais de 40 mil famílias sem os apartamentos, e aí eles decretaram falência em 97. E até hoje tem imóveis que não foram entregues, e até hoje tem pessoas que pagaram 100% do imóvel e não receberam. Então, o que aconteceu muito? Inclusive, eu já dei consultoria, tá, gente? Para cooperativas que pegaram esse imóvel e aí eles precisam retomar esse negócio. Alguns donos de imóveis desistiram, uma confusão. Então, eu já dei umas consultorias também para donos de imóveis que compraram na época do caso Incol, né? Então, o que foi essa lei do patrimônio de afetação? Eu acho fantástica essa lei. O que ela faz? Eu vou ler, então, o que a lei diz e aí eu vou explicar. Então, vamos, Carol, esse é o caderninho. É o regime pelo qual o terreno e as accessões, objeto de incorporação imobiliária, ou seja, é o terreno e tudo que eu fizer dentro desse terreno, qualquer melhoria que eu fizer desse terreno, os prédios que eu construí dentro desse terreno, bem como, que são as construções, o empreendimento em si, bem como os demais direitos e bens a ela vinculados, são mantidos apartados do patrimônio do incorporador. Então, o incorporador, eu, Carol, sou uma incorporadora, eu vou fazer um empreendimento. Aí eu faço meu empreendimento e eu monto uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Eu vou ter uma live só para falar sobre SPE. Só que o que acontece? Eu começo a desenvolver essa incorporação, eu começo a fazer as vendas dos apartamentos. Aí o que eu faço? Eu pego a venda de um apartamento e eu troco de carro. Conflito de interesse, né? Então, a lei 10.931 de 2004, ela impede que você retire todo o valor movimentado dentro dessa SPE e esse valor fica congelado, somente destinado para a conclusão da obra entrega das unidades autônomas para os adquirentes.
tá? Ela é facultativa ao incorporador, o que eu acho uma bobagem, opinião minha, mas eu acho que, assim, dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho para fazer o patrimônio de afetação, mas te dá um sossego depois, porque você sabe exatamente o que tem dentro do CNPJ da sua empresa, sabe, tem certeza que nada saiu para fazer pagamento de despesas que não estavam dentro desse CNPJ, dentro do centro de custo desse CNPJ. Bom, ela é facultativa ao incorporador e, por ser facultativa, foi criado o RET, Regime Especial de Tributação, para incentivar, né, os incorporadores a aderir ao patrimônio de afetação. Foi criado o RET, que fez o quê? Fez com que os tributos que a gente tivesse que pagar, que a gente tem que pagar mensalmente, caísse de 6,7% para 4% da receita mensal recebida. Então, é um pagamento unificado, onde a gente junta tudo. O imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica, PIS, PASEP, CSLL e CONFINS. Está tudo junto em 4%. É uma maravilha, né? Você tem uma economia de quase 3% por mês, é bem bacana. Óbvio que essa lei ajudou para aumentar ainda mais a segurança e a credibilidade do nosso mercado, né? Do nosso negócio de incorporação imobiliária. A lei 13.465, que é a lei de loteamento fechado e condomínio, eu vou deixar para falar na sexta. E a lei 13.777 de multipropriedade timesharing, eu também vou deixar para falar na sexta. Eu só vou concluir agora falando sobre a lei dos distratos, que também polêmica, né? O que aconteceu com a lei dos distratos? Vou ler também na minha colinha aqui, né? O que ela fez? O que ela, de forma resumida, né? Primeiro eu vou ler a lei, depois eu vou resumir o objetivo dela. Então, conhecida como a lei dos distratos, disciplina a resolução do contrato por inadimplência do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. Então, ela já englobou todos os tipos de incorporação, inclusive as que eu vou falar na sexta-feira, que é lindo, né? E discrimina que o cliente que desistir da compra de um imóvel negociado na planta deixará 50% do valor pago à construtora como multa, caso a empresa tenha optado previamente pelo patrimônio de afetação. E aí, então, vem mais um estímulo para o incorporador adotar o patrimônio de afetação do seu negócio, no seu negócio, né? E aí, o que acontece? Essa condição de retenção de 50% vale apenas para as empresas que optarem pelo regime de afetação do patrimônio, ou seja, no qual os valores pagos pelos compradores de um empreendimento são destinados somente à construção desse empreendimento. E aí, tem mais uma outra coisinha que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. Para as outras construtoras que não optarem pelo patrimônio de afetação, eles podem reter apenas 25%. Então, se eu vender um imóvel, porque o que acontece? É muito complexo isso, né? A gente gasta com marketing, eu vou falar muito na live de amanhã, que eu vou falar sobre VGV, Valor Geral de Vendas. Bom dia, gente, eu não vou conseguir responder, todo mundo está falando comigo. Na live de amanhã, que eu vou falar sobre VGV, eu vou falar sobre tudo que a venda de um imóvel está pagando. E aí vocês vão entender o impacto que um distrato tem na vida de um incorporador imobiliário. É óbvio que eu também vai ter uma live mais para frente que eu vou falar sobre vendas, e aí eu vou entrar no detalhe do distrato na parte de vendas, que eu vou falar o seguinte, o incorporador também tem responsabilidade no distrato, tá? Porque eu vejo muito incorporador fazendo venda por emoção, ou fazendo aquela venda que aceita até gato morto como entrada no apartamento, não faz uma análise de crédito saudável, correta, e, portanto, ele está mais interessado em falar que vendeu 100% do imóvel, e daqui a pouco ele tem uma taxa de 25% de distrato, né? Em média, a gente fala num distrato aí de 3% a 8%. 5% seria o saudável. O ideal é 0, né, gente? E eu conheço incorporadores que têm menos de 3% de distrato, tá? De taxa de distrato. Quando a gente está fazendo viabilidade econômica, é importante a gente levar em conta isso.
essa visão do apocalipse, sabe? Quantas unidades sofreram de extrato? O que isso impacta no meu negócio? Porque eu já paguei o marketing, eu já paguei comissão, eu já fiz várias coisas que me geraram essa venda. Quando essa venda volta para dentro de casa, eu vou ter que gastar de novo. E tem um impacto disso no resultado do meu negócio, tá? Inclusive, quando a gente tem um distrato próximo da entrega das chaves. Aí o que acontece? Eu tenho um distrato de um imóvel e aí eu vou ter que pagar a taxa de condomínio desse imóvel, porque esse imóvel passa a ser meu, porque eu já entreguei o empreendimento. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Bom, então, o que eu tinha para passar para vocês era hoje, quem nunca leu essas leis, terminando essa live, depois de dar meu like, quero meu like, depois de compartilhar essa live aí nos seus stories, depois de mandar essa live do YouTube para os seus amigos todos, para os seus sócios, para os seus funcionários, vamos divulgar esse conhecimento, gente. Depois que vocês fizerem tudo isso, entra no YouTube, não, entra no Google e vai pesquisar. Lei 4.591 de 64, imprime e vai ler a lei. Lei 9.514 de 97, alienação fiduciária. Ah, muito bem, imprimindo aqui o Lucas, gostei. Lei 10.931 de 2004, patrimônio de afetação. Lei 13.465 de 2017, loteamento fechado e condomínios de lotes. Lei 13.777 de 2018, multipropriedade ou time sharing, a gente vai falar sobre essas duas leis na sexta. Lei 13.786 de 2018, leis dos distratos. Imprimam essas leis. Ao longo do ano, a gente ainda vai voltar nessas leis, porque conforme a gente vai falando sobre incorporação imobiliária, a gente vai cada vez se aprofundando mais. Mas era o que eu tinha para hoje, para vocês. E amanhã eu retomo falando sobre conceitos gerais do mercado imobiliário. Eu vou falar sobre VGV, Valor Geral de Vendas. E aproveito para dizer o seguinte, quem não... Ó, a minha tá velhinha, ó como tá velhinha. Quem não tem HP, quem nunca viu uma HP na vida, quem não sabe usar uma HP, tá na hora de aprender. Se você quer ser incorporador, quer trabalhar com incorporação imobiliária, não estou ganhando nada, viu? HP me nota. Vamos comprar uma HP, vamos olhar lá cursos no Google para aprender a mexer com todas as funcionalidades da HP, porque para fazer viabilidade econômica, para fazer cálculo de VGV, conta de padaria, a gente precisa disso aqui. Vou deixar o nome dessas leis sim, tá? Fica tranquilo. Então, gente, obrigada, era o que eu tinha para hoje. Só mais uma coisa importante. Assistam as lives anteriores. Volto a dizer, o que eu estou produzindo aqui para vocês não é uma coisa pequena, não é uma coisa simples. Eu tenho ambições grandes. Tem uma HP no celular. Eu também já usei muito, Laura, HP no celular. Você usou essa daqui também, né? A Platinum. Vou botar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver no detalhe, ó. HP12C Platinum. Tem aplicativo para ter HP no celular. É maravilhoso, gente. Depois você aprende, você acaba não sabendo mais usar a calculadora normal. Mas volto a dizer, acompanhem todo o conteúdo que eu estou disponibilizando nessas lives. Por quê? Porque o que eu estou criando aqui, gente, não é videozinho, digamos assim, vejam o que eu vou ensinar. Não, eu já estou ensinando. Então, acompanhem esses vídeos para vocês. São 15, 20 minutinhos por dia, não é pesado. Acompanhem todo dia, porque vai chegar no final do ano, a cabeça de vocês vai estar assim, ó, vai dar uma expansão gigantesca. E eu quero muito que vocês se apropriem desse conhecimento, que vocês mudem a forma de pensar sobre incorporação imobiliária, que vocês vejam que é acessível, mas precisa de dedicação e precisa querer aprender, né? Então, todo mundo imprimindo as leis, tá? Bem tia da escola aqui. Todo mundo imprimindo as leis. Amanhã a gente vai falar sobre VGV e como fazer o cálculo de padaria. Espero vocês. Tchau, tchau.